Olá, seja bem-vindo ao igrejadocoração.com, seja bem-vindo às redes sociais da Igreja do Coração, @Igreja do Coração. Quinta-feira é o dia do nosso encontro para estudarmos a Escritura Sagrada e estamos numa série de estudos sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos é um livro na Escritura Sagrada, é um livro histórico na Escritura Sagrada e é um livro que contém ali o start inicial, o início de todo o trabalho do que nós conhecemos como igreja cristã hoje. Tudo começou aqui, a história da igreja cristã se inicia neste livro. E nós estamos aqui no capítulo 4, o capítulo 1, 2 e o capítulo 3, nós já estudamos em estudos anteriores. Eu te aconselho a clicar aí na hashtag, se você está no Facebook, clica na hashtag aí, Estudo de Atos na Igreja do Coração, que vai aparecer todos para você. Se você está no YouTube, é só você seguir a série aí, parte 1, parte 2, parte 3, e você pegar para você retomar aí desde o início. Mas, capítulo 4, nós chegamos no ponto em que Pedro e João são presos. Eu vou voltar um pouquinho, eu já li o início do capítulo 4 na última semana, na quinta-feira passada. Fica ligado, toda quinta-feira, 8 horas da noite, é o nosso horário de estarmos juntos estudando. Na quinta-feira passada, nós lemos o iniciozinho do capítulo 4 e eu vou voltar e ler de novo e depois a gente vai fazer os comentários. Abra sua Bíblia, conecte-se aí no biblionline.com.br, numa outra aba, e aí vamos caminhar juntos aqui. Capítulo 4, versículo 1. Atos dos Apóstolos. Falavam eles ainda ao povo, enquanto sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, e ressentidos por ensinarem eles o povo, anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então aqui, Pedro e João haviam ali feito um grande prodígio. Um homem que há mais de 40 anos estava numa situação de paralisia física e não andar, ele foi curado ali naquele momento por Pedro. E eles, aproveitando aquele burburinho todo, se voltavam para pregar o Evangelho, para anunciar Jesus e falar do amor de Deus e da salvação em Cristo Jesus para aquelas pessoas. Os sacerdotes, os saduceus, os fariseus ali, revoltados ressentidos porque eles estavam anunciando Jesus, os homens que crucificaram Jesus, ressentidos porque estavam anunciando aquele mesmo Jesus que eles crucificaram, foi lá e prenderam Pedro e João. E agora, Pedro e João, anunciando Jesus, são perseguidos e estão à mercê daquelas autoridades que poderiam definir sobre a morte deles também, assim como definiram sobre a morte de Jesus. E no versículo 5, no dia seguinte, por que no dia seguinte? Porque estava encerrando o dia, as questões ligadas ao serviço de culto do templo já estavam se encerrando, aqueles sacerdotes deveriam se reunir no outro dia. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós e todo o povo de Israel de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que está curado perante vós. Pedro e João são presos,
colocados perante o sinédrio se reúne e cobra de Pedro e de João uma resposta. Por que vocês estão fazendo isso? O que Pedro declara naquele momento é: peraí, eu estou aqui sendo acusado de fazer bem a um homem. Eu estou aqui sendo acusado por vocês estão nos acusando. Presta bem atenção nessa postura de Pedro. Esta postura de Pedro é uma postura diferente da postura do Pedro, que havia negado Jesus algum tempo atrás. É uma postura diferente, agora encarando nos olhos daqueles homens que mataram a Jesus e dizendo: estamos aqui por causa do benefício que fizemos a este homem que estava enfermo. Em nome de quem nós estamos e por quem nós estamos fazendo isso? Em nome de Jesus, o qual vós crucificastes. Pedro aqui declara para aqueles assassinos de Jesus e joga na cara deles que eles mataram o mestre e que ele, em nome do mestre, operava aqueles milagres. Isso corroeu mais ainda aqueles religiosos daquela época. Porque os religiosos, eles podem ser religiosos submissos à vontade de Deus ou religiosos que não querem se submeter à vontade de Deus. Os religiosos aqui em questão não eram submissos à vontade de Deus. Eles conheciam a letra da Escritura, eles conheciam o texto sagrado, mas eles ignoraram a presença do Messias quando o Messias estava entre eles. Os profetas haviam anunciado, o texto sagrado havia anunciado, eles cantavam músicas ligadas à vinda do Messias, e quando o Messias vem, eles simplesmente ignoram a presença do Messias. Não só ignoram a presença do Messias, por quando o Messias começa a ensinar publicamente, andando com o povo, andando com as prostitutas, andando com pecadores publicanos, recrutando homens simples e humildes, o sinédrio fica ali enraivecido com a popularidade daquele Jesus. Ele é popular, ele está ensinando mais o povo do que a gente, e aí eles, enraivecidos, dão um jeito de mancomunar e de matar o Mestre Jesus. Uma coisa é preciso ficar bem clara: ser religioso é insuficiente. É parte do processo. Ser religioso é importante porque você precisa cultivar uma vida de comunhão, de consagração, de aprendizado da palavra de Deus, e nada melhor do que fazer isso em comunhão com outras pessoas, coletivamente. Mas a religião pode nos cegar. Hoje nós temos muitos evangélicos cegos pela religião. Assim foi naquela época. Muitos daqueles homens estavam cegos pela religião. A verdade da palavra liberta. A verdade da palavra tira as escamas dos nossos olhos. A verdade da palavra não permite que vivamos na cegueira religiosa. A religião é uma resposta humana à revelação divina. E como resposta humana, nós temos que zelar para que ela seja o mais ajustada possível à Escritura Sagrada. E assim a nossa vida também. Mas se a religião não for ajustada à palavra de Deus, a nossa vida seguindo a religião pode ser também desajustada. Então você que nos assiste agora, observe se o ensino da sua religião ele está alinhado com o texto sagrado. Porque se ele não estiver alinhado com o texto sagrado, você também pode estar desalinhado com o texto sagrado e o seu grupo pode estar exatamente como este grupo de homens, cegos, não percebendo a presença de Jesus e ignorando a presença de Jesus. Não permita que isso aconteça em sua vida. Versículo 11, prosseguindo. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, os quais se tornou a pedra angular. Eu preciso parar nesse versículo específico. Ele faz uma analogia. E aqui ele faz uma citação direta aos Salmos de capítulo 118, se não me engano, versículo 22. Onde ali, o Salmo 118 é uma declaração de alegria e júbilo na presença do Salvador. Os homens ali, o salmista ali, retrata a alegria e júbilo, e aí no meio do Salmo,
há uma citação clara dessa rejeição à pedra angular, dessa rejeição dos construtores à pedra angular. E aí o apóstolo Pedro fala, esse Jesus, foi o Jesus que em nome dele nós fizemos este milagre, este prodígio, foi rejeitado por vocês, os construtores. Aqui está mais um alerta. Aqueles que construíam a religião, rejeitaram o autor de toda e qualquer possibilidade religiosa. Aqueles eram construtores do edifício, chamado povo de Deus, poderíamos chamar de igreja. Mas aqueles homens que eram construtores, rejeitaram a pedra principal. Ele menciona a pedra angular. O que é a pedra angular? É a pedra principal da construção. É aquela pedra que dá sustentação à construção. Ela fica num local propício a sustentar todo o restante da construção. Então, toda a construção tem que estar sobre a pedra fundamental, a pedra angular, que ela dá norte, ela dá sustentação e ela dá impulso para que a igreja funcione. Jesus é a pedra angular. Aqui vai mais um alerta. Se Jesus não é a pedra fundamental, se Jesus não é a pedra angular, em nossas vidas e em nossas igrejas tem alguma coisa errada. A pedra que sustenta a igreja não pode ser nenhum homem. A pedra que sustenta a igreja não pode ser nenhum pastor, nenhum papa, nenhum apóstolo. A pedra que sustenta a igreja é Cristo Jesus. Então, para que nós vivamos uma vida cristã saudável, é necessário que tenhamos como pedra fundamental que sustenta as nossas vidas, Jesus. Estes homens não estavam aptos e que não queriam esta pedra fundamental, rejeitaram esta pedra fundamental. Por quê? Porque Jesus às vezes incomoda, meu irmão. Jesus às vezes quer dar um jeito nas nossas vidas e a gente quer viver do nosso jeito, da nossa forma, com a nossa estrutura religiosa que substitui às vezes uma vida de santidade na presença de Deus ou mesmo uma vida de renúncia. A gente quer viver do nosso jeito, é assim mesmo. E Jesus vem e fala, negue-se a si mesmo. E Jesus vem e cutuca ali, onde dói mais. Estes homens não queriam se submeter a Jesus. Muitos de nós também não queremos. Queremos ser bons religiosos, mas não queremos nos submeter ao Mestre Jesus. Assim fazendo, nós não estamos aceitando como pedra fundamental da nossa vida, da nossa casa, a pedra angular, a pedra que é Jesus. Permita que esta pedra seja recebida. Se você quer seguir a Cristo, é preciso que ela seja a pedra de sustentação da sua vida. Este é o argumento que Pedro cita para confrontar aqueles homens com uma verdade. A verdade de que eles haviam negado Jesus, crucificado Jesus, matado Jesus, mas Jesus não ficou morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E esta pedra, que é Jesus, que foi rejeitada por vocês, versículo 12, nesta pedra é que há salvação. E não há salvação em nenhum outro homem. Olha, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É uma declaração de exclusividade em relação à salvação. A salvação só é possível em Cristo Jesus. Não é possível ser salvo em nenhuma outra criatura humana. E isso é fácil de ser compreendido quando nós estudamos a vida e a existência de Jesus. Jesus que trouxe a existência ao mundo. Ele veio antes de todas as coisas. Então não há possibilidade de termos salvação em nenhum nome que veio posterior a Jesus. E não há possibilidade de salvação em nenhum outro homem ou mulher que foram pecadores. Não há possibilidade de salvação em nenhuma fundamentação, em nenhum fundamento religioso. A salvação é em Cristo Jesus. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Aqui o Pedro olha e mira direto no coração daqueles homens. A salvação é em Jesus. Querem ser salvos? Abandonem esta ilusão religiosa e foquem a vida de vocês em Jesus. Não há possibilidade de salvação fora de Jesus. Salvem-se, ainda há tempo. Salvem-se. Este recado de Pedro
pode ser um recado muito atual. Ainda há tempo para você. Em nenhum outro nome há salvação. Ainda há tempo para cada um de nós. Basta que nós nos entreguemos a Ele. Estes homens estavam relutantes a isso. Às vezes você também está relutante a isso. Às vezes você também está com o coração um pouco fechado a receber Jesus como pedra fundamental na sua casa. Não permita. Não permita-se. Abra a sua vida, abra o seu coração e deixe que Jesus venha ser a pedra fundamental. Não só na estrutura religiosa, mas na sua vida. Que Jesus seja a pedra fundamental. Pedro afirma que nenhum outro nome há salvação. E no versículo 13, os homens ficam impressionados. Ali aquele sinédrio, composto por homens eruditos, estudiosos, chamados doutores da lei, olham para aqueles homens simples e humildes, e o versículo diz: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer o contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falar neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Então aqui, o sinédrio olha para aqueles homens simples, considerados indoutos, iletrados, não eram homens versados nas artes da ciência, não eram homens que tinham galgado aí uma carreira brilhante acadêmica, eram homens simples, pescadores, homens que lidavam com a agricultura, com a pesca, homens que lidavam ali com uma vida simples e humilde e não eram versados não eram versados nas artes e na ciência. Mas aqueles homens falam com uma intrepidez. O texto, o Lucas, o médico Lucas, usa uma expressão que gosto muito dela, ao verem a intrepidez. Aqui Pedro, intrépido, corajoso, está disposto a morrer por Jesus. Está disposto a entregar sua própria vida, porque ele estava ali, preso, em grilhões, homens que decidiam e que batiam o martelo sobre a vida ou a morte. Aqueles homens decidiam se Pedro iria viver ou se Pedro iria morrer. Eles podiam decidir sobre isso. No entanto, Pedro, de forma intrépida, encara aqueles homens, anuncia Jesus como Salvador. Anuncia. Preste bem atenção neste detalhe. Algum tempo atrás, este mesmo homem, este mesmo Pedro, havia sido confrontado por pessoas comuns, no meio da rua, pessoas que não podiam matá-lo. Essas pessoas o questionaram sobre ele ser amigo de Jesus. E ele disse: olha, não conheço esse Galileu. Olha, não sei quem ele é, não. Esse mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, agora um Pedro regenerado, um Pedro realmente revigorado pelo poder do Espírito Santo. É um Pedro que olha nos olhos do sinédrio e fala: em nenhum outro há salvação. É um Pedro que, de forma intrépida, faz com que o próprio sinédrio olhe para ele e fale: tem algo diferente na vida deste homem. Quantos de nós cristãos, às vezes, temos vergonha do Evangelho? Quantos de nós cristãos, às vezes, precisamos de mais coragem e intrepidez para sermos realmente confundidos como aqueles que são amigos de Jesus? Por vezes, a gente não precisa nem muito esforço para ter ali um medo, um temor de que as pessoas descubram que nós anunciamos a Jesus. Pedro nos dá um claro ensino aqui: não sejamos covardes. Tenhamos coragem de anunciar Jesus. Tenhamos coragem de apontar para a cruz vazia.
tenhamos coragem de exaltar o nosso Deus e de anunciar às pessoas que em nenhum outro nome há salvação. É no nome de Jesus, em qualquer escala social, não interessa, em qualquer situação, em qualquer lugar, nós, como portadores da mensagem de Cristo, devemos anunciá-lo aos perdidos. Devemos anunciá-los aos quatro cantos. Então, como Pedro teve coragem, tenha coragem. Seja intrépido. Anuncie Jesus. Anuncie mais a Jesus. Espalhe mais as boas notícias de Jesus. Faça com que o Evangelho chegue até os confins da terra, a partir da sua Jerusalém. Pedro aqui, olha no olho do Sinédrio. E não interessa a consequência que iria acontecer com ele. Anuncia Jesus. Eles chamam Pedro, ameaçam Pedro, dizem, olha, não é para você falar disso mais, não é para você anunciar Jesus mais, é para você calar a boca. Censuram Pedro, está até parecendo o nosso Supremo Tribunal Federal, né, querendo censurar a opinião das pessoas na internet. Censura Pedro, manda Pedro calar a boca, fala, olha, se você continuar falando, você vai morrer. Versículo 19, perdão. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Julgai se é justo diante de Deus ouvir a vocês homens antes de ouvir a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e que ouvimos. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos. Qual é a resposta de Pedro e de João? Pedro e João olham para aquele Supremo Tribunal Federal ali, que concentrava executivo, legislativo e judiciário, tudo num grupo só, está até parecendo o nosso país, né? O Supremo nosso está querendo também ser isso. E ali eles olham e dizem, olha, vocês acham que nós devemos obedecer a quem? A Deus ou a vocês? Julgue vocês mesmos. Vocês acham que nós vamos parar de obedecer a Deus para obedecer ao ordenamento jurídico que vocês nos imporem? A censura que vocês nos imporem? Vocês acham que nós vamos parar de anunciar o nosso Jesus porque vocês estão mandando, porque vocês estão criando leis que isso impede que nós venhamos anunciar a Jesus? Não. Antes importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Um testemunho de coragem, fé e de senso de responsabilidade com a missão que foi dada a eles. Jesus havia reunido com eles algum tempo atrás e dito, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Jesus anunciou a eles isso o tempo inteiro. Jesus morre, ressuscita, volta, passa 40 dias com eles, e antes de ir embora, e antes de subir, ele diz, e vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aqueles homens têm essa experiência sobrenatural, eles recebem o Espírito Santo, que é derramado sobre toda a carne, cumprindo a profecia de Joel 2:28, e ali aqueles homens, com o poder do Espírito Santo, estão anunciando Jesus, fazendo prodígios, fazendo milagres, e principalmente anunciando a salvação em Jesus. E aí, aquele grupinho ali, aquele grupelho religioso de doutores da lei, tentam impor censura, mas aqueles homens, corajosamente, dizem na cara deles, antes importa a obedecer a Deus do que aos homens. Nós, muitas vezes, somos colocados nessa situação. Muitas vezes, em diversas circunstâncias das nossas vidas, nós somos emparedados. Por vezes a nossa fé é atacada, por vezes de nós é exigido um comportamento que não é alinhado ética e moralmente com a nossa fé. Por vezes é exigido de nós que neguemos o nosso Deus, ou que neguemos o nosso Jesus. Hoje eu conversava com um amigo justamente sobre isso. O cristão está disposto a olhar nos olhos do ímpio e dizer, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, custe o que custar. Antes importa caminhar com Jesus e anunciá-lo aos quatro ventos e me submeter às sanções
às perseguições, aos problemas que advirão de me dedicar. E eu vou te dizer uma coisa com muita sinceridade. Quanto mais você se dedicar a Deus, mais o mundo vai te odiar, mais o mundo vai buscar, de certa forma, te perseguir. E mais o Mestre disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguindo disserem todo mal contra vós. Você é mais do que feliz, você é bem-aventurado quando você está disposto a anunciar Jesus com sua vida, independente daqueles que tentam sufocar a voz de Jesus em sua vida. Prossiga firme no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, refletindo a presença de Jesus. Esse é o desejo de Deus para os cristãos. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Depois que Pedro faz essa confrontação, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Versículo 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinham mais de 40 anos aquele em quem se operava essa cura milagrosa. Qual foi o resultado dessa intrepidez, dessa coragem, desse testemunho de Pedro e de João? O resultado foi que aqueles homens que os acusavam e que estavam presos e que os prendiam, não tiveram como manter aquela sanção, não tiveram como manter aquela prisão ilegal. Sabe por quê? Porque o povo viu as grandes coisas que o Senhor fez. O povo viu as grandes coisas que Deus fez através da vida de Pedro e João. Uma grande nuvem de testemunhas estava ao redor e eles testemunharam o que aconteceu na vida daquele homem que estava há 40 anos naquela convalescência, naquela situação de enfermidade. Aquela nuvem de testemunha presenciou, testemunhou, eles viram. Então, o fruto da ação de Pedro, a ação de Pedro foi desafiar o sistema. A ação de Pedro foi desafiar o status quo. A ação de Pedro foi obedecer mais a Deus agora do que aos homens. Diferente do Pedro covarde. Diferente do Pedro que negou Jesus 3 vezes. Você poderia pensar, ali tem agora uma sanção sobre ele. Estes homens que estavam mantendo Pedro nas correntes vão mandar chicotar, dar 50 chicotadas, depois vão mandar trucidar Pedro, depois vão crucificar Pedro, depois vão matar Pedro. Eles já tinham matado Jesus, o líder? Eles já tinham matado Jesus. Quantos eles não poderiam matar? E quantos foram mortos depois? Eles poderiam acabar com a vida de Pedro ali. Isso poderia acontecer. Pedro sabia disso. Os apóstolos sabiam disso. No entanto, o poder de Deus através da vida deles foi tão tremendo e tão impactante que aqueles homens foram constrangidos pelo fruto dado. Eles foram constrangidos não pelo argumento de Pedro. Eles foram constrangidos porque não havia como condenar a Pedro diante daquelas nuvens de testemunha que viu os frutos da ação de Pedro e que viu que um homem há 40 anos naquela situação havia sido curado e tocado de forma poderosa pela ação dos apóstolos. Independente das situações em que nós passamos, quando nós escolhemos seguir Jesus, nós, de alguma forma, pagamos um preço. Estando dispostos a pagar esse preço inicialmente, pode ser amedrontador. Inicialmente, pode ser realmente ter que encarar algumas perseguições. Mas a história continua sendo escrita. Se a sua família te persegue porque você segue a Jesus, a história continua sendo escrita. Lá na frente, as coisas serão diferentes. Se no seu trabalho, se na sua escola, se onde você está, existe uma perseguição e há mesmo ameaças
em relação a você seguir Jesus fielmente e obedecê-lo, persevere firme. Seja intrépido. Continue como Pedro continuou, obedecendo a Deus. Sabe o que vai acontecer? O fruto seu vai constranger a nuvem de testemunhas. Abençoe as pessoas anunciando Jesus a ela, fazendo com que Jesus seja conhecido, fazendo com que a sua vida transborde do amor de Deus e permita que estas pessoas vejam fruto de Deus na sua vida. Toda e qualquer perseguição, independente de qual seja, estas perseguições, elas se encerrarão, porque o constrangimento de amor e de poder que Deus vai gerar em sua vida vai fazer com que elas se calem, vai fazer com que elas retrocedam. A história continua sendo escrita. Comigo foi assim. No início, quando eu me converti, houve ali um rebuliço de perseguição, inclusive dentro da minha própria casa. Mas com o passar do tempo, as pessoas começaram a reconhecer que havia algo diferente no meu compromisso com o Senhor. O meu compromisso com Jesus gerou uma onda de transformação na minha vida e uma onda de poder de Deus na minha vida, em que, pouco a pouco, aqueles que me apedrejaram começaram a pedir a minha ajuda, começaram a ver em mim, de alguma forma, uma iluminação diferente, que não era luz própria, era uma luz que saía de alguma outra fonte. Era uma luz que saía de Jesus e de sua palavra. Então busque em Jesus e sua palavra luz para a sua própria vida. E se você já a tem, permita que ela brilhe mais, que ela brilhe forte, que ela realmente ilumine as trevas, independentemente se você é perseguido, se vão gostar ou não gostar, perseverem firme anunciando as boas novas do reino, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. No caso de Pedro, esses homens foram constrangidos. No seu caso, vai acontecer a mesma coisa. Meus queridos, vamos ficar por aqui hoje, encerrando aqui este estudo de quinta-feira, todas as quintas às 8 horas, nesse versículo 22, e na semana que vem a gente pega a partir do versículo 23 e a gente dá prosseguimento na leitura e nos comentários. Se você tem algum pedido de oração, envie para nós, mande-nos o seu pedido de oração. Ore por mim, @igrejadocoração.com. Se você tem alguma dúvida, se você quer aprofundar em alguma coisa a mais, se você, fiquei com essa dúvida, pastor, envie-nos também um e-mail, mande para a gente, faça um comentário neste vídeo, ou envie um comentário, envie um inbox, procure-nos, entre em contato com a nossa igreja, nós estamos à disposição para que estudemos e aprendamos juntos a palavra de Deus. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Nós nos reunimos na Avenida Dom José Gaspar, número 185. Avenida Dom José Gaspar, número 185, bairro Coração Eucarístico. Todo domingo, 18 horas, nós estamos celebrando o Senhor juntos, num culto de adoração ao nosso Deus. Seja bem-vindo, você que está do outro lado aí, seja bem-vindo, venha, nos procure. É bem próximo ao Museu da PUC, Avenida Dom José Gaspar, número 185, bairro Coração Eucarístico, em Belo Horizonte. E se você está em outro estado, em outra cidade, você também é bem-vindo nos nossos espaços virtuais. Nós adoramos ao Senhor ao vivo, todo domingo, mais ou menos ali começa a partir do 18h20, 18h25. Você liga o seu computador, liga o seu WhatsApp, o seu tablet ou o seu smartphone, sua televisão, Smart TV, 18h20, e você já vai ver um alerta ali de que nós estamos ao vivo em nossas redes sociais. Todo domingo, 18h20 mais ou menos, você já recebe o seu alerta para a gente cultuar junto, refletir online, um com o outro. Se você quiser abençoar esta obra, participar também. Olha, pastor, eu sou muito abençoado, eu tenho visto os estudos, eu tenho ouvido as mensagens, a minha família tem sido abençoada, eu quero cooperar, eu quero entregar meu dízimo, quero entregar minha oferta. Na tela aí você tem um QR Code do PicPay. Se você tiver o PicPay, o aplicativo, basta você abrir o seu PicPay, colocar na tela e pronto, você já faz a sua oferta ali, dentro do PicPay mesmo.
Ou se você precisar de fazer uma transferência online, também está disponibilizado para você aí o número da nossa conta no banco, no CNPJ da igreja, para você fazer a transferência. Essa transferência ela cai diretamente na conta da igreja e este dinheiro é utilizado para a glória de Deus. Nós combatemos o mercantilismo da fé. Nós não concordamos com o mercantilismo da fé, mas nós sabemos também que é preciso ter recursos financeiros para arcar com as despesas geradas. E aqui nós temos um templo, nós temos um aluguel a pagar, um aluguel caro, nós temos os equipamentos a comprar, nós temos uma dinâmica a funcionar para que a mensagem chegue até você, para que o estudo abençoe a sua casa, para que nós tenhamos comunhão. Então é preciso ter o recurso financeiro. E você pode participar disso. Faça a sua oferta, entregue o seu dízimo. À disposição de você está aí os canais para que isso aconteça. Você pode também trazer uma cesta básica para abençoar a vida de alguém. Nós temos o costume de usar dízimos e ofertas para comprar cestas básicas. Mas se você quiser doar cesta básica, pode também. Se você quiser abençoar alguém, fazer, de certa forma, algum tipo de donativo para que outras pessoas sejam abençoadas, traga aqui no culto. Nós vamos fazer com que essa caixa de leite, essa cesta básica, chegue até alguém que precisa. Seja sempre bem-vindo aos nossos espaços virtuais. Nós estamos encerrando. Eu gosto de encerrar sempre orando, pedindo ao nosso Deus pela sua vida e pela vida da sua família. E eu te peço agora que, junto comigo, nós possamos orar, pedindo ao nosso Deus que abençoe as nossas famílias. Vamos orar agora, clamando a Ele, a bênção dEle, a proteção dEle sobre as nossas casas. Se você puder, fechar o seu olho, curvar sua cabeça, mesmo aí em casa, eu te encorajo a fazer isso, para ter mais foco e atenção, concentração em Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada um desses que agora nos acompanham e nos acompanharam durante este estudo de hoje. Seja com esta pessoa de forma poderosa, a tua presença inunde esta casa, que esta família seja abençoada, que este filho, esta filha, este pai, esta mãe sintam a tua presença, que sejam realmente pessoas que estejam debaixo da tua mão poderosa, os proteja, cuide deles, seja com eles, meu Deus. Que o amor de Deus o Pai, comunhão, consolação do teu Santo Espírito e a graça do teu Filho Jesus os alcance, os abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Nós temos um encontro marcado toda quinta-feira, 8 horas. Até semana que vem.